Boa noite, bastardos, boa noite, malvazias finíssimas! Bem-vindos à Cave, o programa que vai contar-vos a história do vinho de uma forma que nunca ninguém vos contou. Deste lado, os suspeitos do costume, Luís XVI, Olavo Silva Rosa. Esta é a segunda parte do nosso primeiro episódio, as origens do vinho. Estávamos no túmulo do Tut, no Put Tut. Então, o túmulo do Tutankhamon, ele é, na verdade, um livro aberto, um livro a respeito da história da civilização e é também um livro a respeito da história do vinho. Conseguimos perceber, por exemplo, que, a dada altura, o fator álcool e o fator embriaguez não são, de facto, a única prioridade das criaturas ao fazerem e beberem vinho. De facto, percebemos que, a partir de certo momento, há vinhos que eles gostam mais do que outros, que eles gostam menos. Isto para quem podia beber vinho, evidentemente. Não esqueçamos que o vinho, praticamente até à Idade Média, ou mesmo ao longo da Idade Média, o vinho foi um privilégio das elites. Apenas as elites bebiam vinho. As pessoas mais pobres bebiam lorca. Lorca era uma espécie de água-pé, portanto, maceração das peles da uva já vinificadas em água, que dava uma bebida muito levezinha. Bebiam posca também. A posca já é mais um tipo de sangria feita a partir de vinagre. Portanto, eles deixavam os vinhos que eles encontravam estragados ou avinagrados ou oxidados, misturavam tudo com fruta, com ervas, com mel, com muitas coisas esquisitas. Portanto, bem parecido com aquilo a que hoje chamamos sangria. Bebiam mais uma coisa que eu agora não me consigo lembrar do nome, mas que era uma mistura de água com cereais. Como é que se chamava aqui? Cerveja. Bebida de pobre. Estávamos no túmulo do Tut. De facto, Tutankhamon foi para o céu com 36 talhas de vinho para oferecer aos deuses. Agora, o que é curioso é que dessas 36 talhas, 26 estavam etiquetadas. É verdade. Havia fatores distintivos entre alguns destes vinhos e nós conseguimos perceber pelas etiquetas o que é que os distinguia. Por exemplo, sabemos que dessas 26 talhas etiquetadas, 7 destes vinhos eram provenientes da Casa Real, tinham o selo da Casa Real, ao passo que 16 destes 26 vinhos tinham o selo da Casa de Atum. Sabem o que era a Casa de Atum? A Casa de Atum localizava-se na região de Amarna e era a região que os egípcios, que os antigos egípcios, há mais de 3.000 anos atrás, consideravam a região mais nobre para se fazer vinho. Portanto, eles já tinham esta noção de terroir. Temos também, no meio destas 26 talhas identificadas com a idade. Sabemos que havia talhas assinaladas com 4 anos, 5 anos, 9 anos e havia apenas uma das 26 talhas etiquetadas que possuía a inscrição 31 anos. 31 anos dá-nos que pensar. Nós podemos achar que, das duas uma, ou os antigos, tal como nós, apreciavam o envelhecimento do vinho, ou ao contrário de nós, os antigos depreciavam o envelhecimento do vinho e assinalavam a data como uma espécie de aviso, como nós fazemos com o azeite, assinalamos a data para saber que foi passando o tempo e ele já não está tão bom. Mas eu acho difícil que se trate deste caso, porque
porque de facto só havia uma talha realmente velha e não esqueçamos que isto era uma oferta aos deuses, era uma oferenda para entregar aos deuses, portanto ele não ia entregar vinho mau aos deuses, sujeito a ir para o inferno. É lógico que eles gostavam de vinhos antigos e é por isso que só uma destas talhas era tão velha, vinho com 31 anos, assinalado na etiqueta. Temos mais. Tínhamos, por exemplo, no meio destas 26 talhas que tinham assinalado o nome do winemaker. É verdade. Havia um tal de Caio, que pelos vistos era o winemaker favorito do Tutankhamon. O Caio assinou 5 das 7 talhas de vinho feito na Casa Real e uma das 16 talhas feitas na Casa de Aton, o que nos permite concluir que este Caio era um enólogo viajante, era um enólogo que fazia vinho em mais do que um lugar, ou então fazia o vinho ao telefone, como fazem os Caios desta vida. Mas vous savez, ces journalistes, si on leur donne pas des choses qui marquent, ils retiennent rien. Mais um pormenor. A iconografia dos túmulos dos faraós, de facto, permite-nos compreender coisas incríveis, porque eles reinaram o Egito durante 33 dinastias. Foram cerca de 2000 anos de dinastias de faraós a reinar o Egito. 2000 anos é muita coisa. É o mesmo período que vai do nascimento de Cristo até às nossas vidas bastardas e malvazias. Portanto, é muito tempo e, de facto, através da iconografia deixada nestes túmulos, nós podemos compreender mudanças sociais importantíssimas no cotidiano egípcio. Um exemplo interessante é olhar para a iconografia dos túmulos mais antigos, em que as uvas apareciam assinaladas e pintadas de cor escura, eram azuladas, azuis ou roxas, portanto eram uvas tintas, ao passo que no final, nas últimas dinastias, os túmulos dos faraós já continham uvas brancas, uvas amareladas ou esverdeadas, portanto uvas brancas, o que nos confirma a tese que é mais ou menos aceite de que o vinho favorito das elites durante muito tempo foi o vinho branco. O vinho branco era o vinho favorito das elites. E a pergunta é, porquê é que era o vinho favorito das elites no final do período da vigência dinástica dos faraós e não era no início? Porque não existia. É verdade, não existia vinho branco. O vinho branco nem sempre existiu. E o vinho branco não existia porque não existiam uvas brancas. E sem uvas brancas vocês não fazem vinho branco. Ou fazem rosé ou fazem batota. E adicionam uma série de produtos que nesta altura não existiam. Portanto, nem vamos falar sobre eles. Mas a questão é esta, não existiam uvas brancas. De facto, as uvas brancas são uma mutação genética das tintas. Com a viagem do Cáucaso, a viticultura vai viajando do Cáucaso para sul, vai se espalhando ali pela Mesopotâmia e depois pelo Egito e a videira, que não é autóctone destes lugares mais a sul, ela vai se adaptando ao clima desses lugares e quando ela de facto alcança, isto é um período que dura milhares de anos, sim, mais do que 1000 anos, sem dúvida, e ao longo deste período ela vai se adaptando ao clima dos lugares e em climas extremamente quentes e secos ela vai sofrendo mutações e é daí que surgem as primeiras uvas brancas. Os nossos antepassados provavelmente estranharam um bocadinho ver ali uvas de cor verde ou amarelada, mas depois devem ter vinificado o vinho a partir dessas uvas, como já faziam antes, provavelmente gostaram e começaram a beber vinho branco. Há aqui um fator que explica muita coisa, que é o fator raridade. Portanto, estas uvas eram naturalmente mais raras porque tinham surgido há menos tempo e a raridade, vocês sabem como é que é, ela aumenta sempre a procura e o preço, mas não podemos encontrar somente na raridade a explicação para a preferência das elites no vinho branco. Outra razão que explica esta preferência é que certas uvas brancas desenvolveram características terpénicas. E o que é que são os terpenos? Os terpenos são componentes presentes em certas uvas brancas que as tornam extremamente aromáticas.
E não, vocês sabem que nesta altura não havia açúcar. Quer dizer, havia, mas vinha de muito longe, vinha da Índia. Atravessava uma série de territórios, a cada vez que andava 100 km ficava mais cara. Portanto, quando o açúcar chegava aqui ao Mediterrâneo já era caríssimo. E o vinho, sobretudo estas castas brancas terpénicas, tinham este lado aromático, mesmo que o vinho fermentasse até ao fim e perdesse todo o açúcar, este aroma extremamente intenso lembrava vagamente a sensação de doçura. E vocês sabem que o doce nunca amargou, o doce tem esta componente viciante. Então, os nossos amigos egípcios, de facto, viciaram no vinho branco. A iconografia deste período dos egípcios também nos permite perceber este caráter do vinho como bebida da sociabilidade por excelência. O vinho é a bebida da sociabilidade, é a bebida que nós encontramos à volta da mesa na iconografia deste período histórico de que estamos a falar. E há aqui um argumento que nem sequer é um argumento histórico, é um argumento sensorial muito interessante de pensarmos, que é: pensem no gole natural do vinho. Aliás, antes de pensarmos no gole natural do vinho, pensem no gole natural da água. Imaginem um copo de água cheio até aqui, ou mesmo da cerveja, uma cerveja levezinha com 4, 5 graus, cheia até aqui. Imaginem que estamos cheios de sede e temos este copo cheio de água ou de uma cerveja levezinha. O gole natural que esta bebida nos sugere é um gole grande, é um gole longo. Se tivermos com sede, somos capazes de beber um copo inteiro em 2, 3 goles. Ao mesmo tempo, podemos pensar no gole natural de um whisky ou de uma bebida espirituosa qualquer. Não existiam bebidas espirituosas nesta época, ou pelo menos não existia o alambique. O alambique é uma criação da era medieval, mas imaginem, por absurdo, um copo deste tamanho cheio de whisky. Ao aproximarmos o copo do nariz, o copo vai sugerir-nos um gole muito mais lento que o gole de água. Ele vai sugerir-nos que nós bebamos o copo devagarinho. Porquê? Porque ao aproximarmos o copo do nariz sentimos o álcool. Agora, qual seria o gole natural do vinho? É um gole intermédio, é um gole pausado. E é que está o gole natural do vinho. O vinho, a vitis vinífera, tem características interessantíssimas. A uva da vitis vinífera tem um compromisso entre quantidade de líquido e quantidade de açúcar para transformar em álcool gigantesco. Não existem frutos que tenham este compromisso tão abundante entre líquido gerado versus açúcar gerado. A vitis vinífera produz uma bebida alcoólica que tem sempre entre 10 e 16, 17 graus. Portanto, quando aproximamos o vinho do nariz, este álcool é um álcool que nos sugere tempos pausados. É um gole, o gole do vinho é um gole que nos sugere os ritmos da refeição e que faz do vinho a bebida que harmoniza com a comida. E não é essa harmonização chata dos sommeliers. Este vinho só pode ser bebido com marisco. Não é dessa harmonização que estamos a falar. É a harmonização mais simples, pura e dura, de vinho com comida. Porque o vinho tem esta proporção, tem estes tempos, e acho esta uma ideia muito bonita para pensarmos sobre o lugar do vinho à mesa e como ele é compreendido há tanto tempo. Uma pinguinha? Tchim, tchim. Nenhum médico do mundo vai dizer alguma vez que o vinho faz mal à saúde. Na dose certa, que é umas 2, 3 garrafas por dia, para entrar em contacto com o além. Agora, a falar muito a sério, o vinho faz sim bem à saúde, sobretudo se tratar de um vinho de curtimenta. Portanto, se tratar de um vinho que as peles fazem contacto, maceração com o mosto. Este contacto pelicular entre o mosto e as películas da uva extrai um elemento chamado tanino presente nas películas, e este elemento tanino ele é um antioxidante natural. Portanto, independentemente do vinho ser feito com uvas tintas ou com uvas brancas, se ele faz contacto pelicular, ele vai extrair tanino, e esse tanino é um antioxidante e vai antioxidar
a nossa saudinha. Quem identificou esta componente antioxidante do vinho foi Teofrasto, por volta do ano 300 a.C., quando ele viveu. Teofrasto, que foi discípulo de Aristóteles, não só discípulo, ele foi o herdeiro de Aristóteles, ele foi aquele que herdou a biblioteca de Aristóteles e que continuou o seu trabalho na academia, foi o seguidor do trabalho de Aristóteles. E Teofrasto dedicou imensos livros a esta matéria da botânica e mesmo do vinho especificamente. Ele escreveu muito sobre vinho e viticultura, e Teofrasto percebeu e chamou os nomes pelos bois que de facto o vinho possui características antioxidantes. Outra figura importantíssima para mencionar quando falamos do eixo medicinal do vinho é Hipócrates. Evidentemente, Hipócrates, o pai da medicina, o senhor do juramento. Hipócrates fazia uma coisa muito curiosa, que era, para cada doença que ele diagnosticava, ele recomendava um vinho diferente, que é uma ideia absolutamente fabulosa, deliciosa, que me deixa a pensar como é que seria nos dias de hoje. Senhor Luís, o senhor está com uma dermatite seborreica. Vou ter de lhe receitar umas gotinhas de Domaine Romanée Conti. Infelizmente, este medicamento ainda não é comparticipado pelo Estado e não existe versão genérica. É um monopólio. Mas temos Coravin. Não precisa de levar a garrafa inteira, pode só levar umas gotinhas. Bom, há mais um detalhe interessante para compreendermos o eixo medicinal do vinho, que é pensar no mundo islâmico. O mundo islâmico, ali o início, o berço do mundo islâmico, dá-se justamente no lugar que fora, muito antes, o berço do vinho. E é curioso que, apesar da proibição do consumo ter sido bastante eficiente, podemos dizer, a proibição da produção de vinho não foi efetiva. Não é que a produção de vinho fosse incentivada, mas ela também não era totalmente proibida no mundo islâmico. E isto tem várias explicações. Uma delas é que, naturalmente, nesta parte do mundo, ali no Médio Oriente, viveram muitos judeus e cristãos até ao século XIII. Só depois das invasões mongóis é que se dá, de facto, um grande êxodo destas populações judias e cristãs, e estes territórios passam a ser habitados em grande maioria por povos islâmicos. Agora, é curioso que, mesmo depois da partida dos cristãos, os islâmicos compreendiam a função medicinal do vinho e aceitavam-na em certa medida. Se pensarmos, por exemplo, em Avicena. Avicena foi um grande filósofo, um grande pensador da Idade Média, viveu na Pérsia, ele era um polímata, portanto entendia um pouco de tudo, mas foi muito influente no ramo da medicina. O Avicena, quando se sentia cansado, quando se sentia fatigado, ele receitava-se a si próprio um copinho de vinho e sabia que o vinho lhe restabelecia as energias e estava tudo certo. Mesmo sendo ele islâmico, estava tudo certo porque era o eixo medicinal do vinho a trabalhar e a ser aceite e compreendido. O primeiro documento escrito que nos chega até hoje e que refere este eixo medicinal do vinho é muito anterior ao Avicena, é muito anterior a Hipócrates e mesmo a Teofrasto. É um documento do ano 2000 a.C., é um documento escrito na pedra do ano 2000 a.C., referente à cidade de Nippur. Nippur é uma cidade-estado da Suméria. E de facto este documento escrito falava de ungüentos à base de vinho para tratar doenças de pele. Portanto, temos um documento com 4.000 anos, um pouco mais, que se refere ao vinho como um tratamento. Nós sabemos que até ao século XIX receitar vinho era uma prática comum. Só com a ascensão da indústria farmacêutica é que o vinho deixa de ser usado recorrentemente como medicamento, mas pela longevidade podemos especular que o vinho é visto como medicamento praticamente desde o seu aparecimento. Portanto, se havia uns fulanos que procuravam o propósito da embriaguez,
outros procuravam o propósito da sacralização e da espiritualidade, outros procuravam até o propósito de acompanhar a refeição e havia outros ainda que bebiam o vinho como se fosse um remédio para a tosse. Então, meus amigos, neste momento nós já estamos a falar de um elemento que tem uma multidisciplinariedade que não é característica de um fetiche individual ou de um fetiche de uma comunidade que gosta de pisar as uvas. Nós já estamos a falar de um elemento que é um produto, é um bem. E é um bem valiosíssimo, é um bem cujo valor é compreendido por todos que o experimentam. Eu já vos disse que o vinho era exclusivo das elites, mas há um episódio que ilustra bem esta ideia que vos estou a dizer de que o vinho era uma matéria-prima muito valorizada, que é, portanto, na Península Ibérica, quem é responsável por trazer o vinho à Península Ibérica são os gregos e os fenícios, essencialmente. Mas eles trazem vinho feito em recipientes, não são eles que trazem a viticultura, quem traz a viticultura são os romanos, muito mais tarde. Os gregos e os fenícios, de facto, eles só trouxeram o vinho. E trouxeram o vinho justamente para o negociar, que é uma característica interessantíssima do vinho. Sempre que um povo conhecia um mecanismo para a produção de vinho, independentemente disto ser uma mercadoria de difícil transporte, uma mercadoria que é um líquido, portanto é volumoso, é difícil de transportar e pode até ser perecível, independentemente de todos esses defeitos que o vinho pudesse ter como mercadoria, se um povo conhecesse os mecanismos do vinho e se deslocasse a um lugar onde não se conhecessem os mecanismos do vinho, era certo que eles levavam o vinho como mercadoria. Porque caso os povos experimentassem esta bebida e experimentassem os efeitos da bebida, eles ficariam loucos, eles ficariam dispostos a tudo, a dar tudo em troca da pinga. Então, os gregos e os fenícios, que nesta altura eram muito mais civilizados do que os povos que habitavam a Península Ibérica, aliás, ainda são, sobretudo se pensarmos neste povo que habita entre Portugal e os Pirineus, de facto, qualquer entidade é muito mais civilizada do que eles, mas de facto os ibéricos nesta altura estavam dispostos a tudo para ter o seu quinhão de vinho. Eles venderam prata, eles venderam ouro em quantidades abundantes, completamente irracionais. Venderam ouro aos gregos e aos fenícios em quantidades completamente irracionais para ter vinho. Eles venderam seres humanos. Nesta altura, os escravos eram um bem preciosíssimo e os ibéricos, mesmo assim, estavam dispostos a vender até seres humanos para ter recipientes de vinho. Isto chega-nos através de relatos dos fenícios e dos gregos e com uma agravante, meus amigos, com uma agravante que é: os ibéricos já conheciam a cerveja. Já se fazia cerveja na Península Ibérica, portanto, eles já conheciam o efeito do álcool. E mesmo conhecendo o efeito do álcool e dominando a elaboração da cerveja, o que eles experimentaram aqui era uma coisa completamente diferente, era uma coisa que os fez estarem dispostos a literalmente tudo para ter o seu vinho. Portanto, o vinho está intrinsecamente ligado à ascensão das primeiras civilizações e aos contactos entre elas, os contactos comerciais entre elas, sendo que, evidentemente, uma vila não é uma cidade. Portanto, quando estas populações crescem em dimensão, nós podemos dar-nos ao luxo de ter um indivíduo que produz o vinho e outro, do outro lado da cidade, que se dedica somente à comercialização do vinho. E aqui a multiplicidade de atividades à volta do mesmo produto gera os ritmos frenéticos do crescimento civilizacional que vai por aí afora. Se pensarmos no eixo da embriaguez, quanto mais gente estivesse interessada em embriagar-se com vinho, mais recipientes eram necessários produzir, portanto melhor para o oleiro, que deve ter crescido com a necessidade crescente de beber vinho, ele terá produzido mais recipientes, mais potes de barro. Se pensarmos,
Por exemplo, no eixo gastronómico, quanto mais o vinho fosse invocado para a mesa, mais mesas tinham de se construir, mais cadeiras tinham de se construir e cadeiras mais robustas para aguentar com a queda dos bêbados que passavam do limite e a cadeira não se partia quando caía ao chão, portanto, melhor para o marceneiro. E mesmo se pensarmos, não é, no eixo medicinal e no eixo religioso, por mais que nós saibamos que o vinho faz bem à saúde e o vinho faz bem ao espírito, é sempre preciso alguém de fora que nos venha dizer aquilo que nós já sabemos. E daí o padre, daí o médico, todas essas profissões vão ascendendo e vão gerando novos ofícios e fermentando novas ideias. E por falar em ideias, chegou a hora das ideias dentro da caixa. Nos últimos anos as pessoas insistem imenso em que temos de pensar fora da caixa, temos de ter ideias fora da caixa, e eu dei por mim a pensar: qual caixa, caralho? Onde é que está a caixa? E fiquei frustrado, porque se eu não encontro a caixa, não consigo ter ideias fora de uma caixa que eu não encontro. Enfim, andei à procura da caixa, lá encontrei a caixa, estava lá em cima, no resto do chão, porque aqui em baixo é a cave. Bem-vindos à Cave, o programa que vai contar-vos a história do vinho de uma forma que nunca ninguém vos contou. Não sei se já tinha dito isto. Enfim, dei por mim, lá em cima no resto, a olhar para a caixa e a pensar: eu acho que prefiro as ideias dentro da caixa. Portanto, todas as semanas recebemos ideias dentro da caixa de figuras ilustres do passado, no nosso programinha de História do Vinho. E quem nos escreveu esta semana foi a Rainha Cubau! Eu sei que vocês não sabem quem foi a Rainha Cubau, aliás, vocês não sabem porra nenhuma, é por isso que eu estou aqui, para vos transmitir uma porra qualquer. No caso, a Rainha Cubau foi uma rainha que viveu por volta do ano 2500 a.C. Foi há muito tempo, há mais de 4000 anos. Ela viveu na Suméria. Ela foi, aliás, a única rainha da Suméria. Não que a Suméria fosse um reino, porque aliás não era. A Suméria era um conjunto de cidades-estado, cidades como Kish, Nippur, Uruk, entre outras, e é esse conjunto de cidades-estado, cada uma delas com os seus reis e com as suas leis, é este conjunto é que nós acabamos por chamar de civilização Suméria. Agora atenção, ela foi a rainha de Kish, mas ela não foi só uma rainha de Kish, nem foi sequer uma rainha consorte de Kish, ela foi a fundadora da terceira dinastia de Kish, ou seja, ela não nasceu rainha. Ela fez-se rainha. Ela foi aclamada rainha pela sua população. E vocês perguntam qual seria a sua função, qual seria a sua profissão antes de ser aclamada rainha e o que é que a levou, o que é que ela fazia tão bem que a levou a ser aclamada rainha pelo povo de Kish. Pois bem, a profissão da Rainha Cubau era, meus amigos, taberneira. É verdade, era taberneira. Dedicava-se a encher o copo. Não, era muito mais do que isto. A Rainha Cubau era taberneira e a função do taberneiro era comprar vinho, às vezes vindo de muito longe, para servir as necessidades locais nestas primeiras cidades onde havia muito mais gente do que estávamos habituados nestas comunidades antigas. Então o vinho vinha de muito longe, era negociado e ela vendia o vinho nas tabernas e garantia sempre que o copo estava cheio, que é uma ferramenta absolutamente necessária para manter a paz de uma cidade. E recebemos uma carta simpática da Rainha Cubau. Vamos ler o que nos disse a Rainha. Baratíssimos senhores, o vosso programa não é nada de extraordinário, mas como não tinha nada para fazer, achei por bem ver um bocadinho. Aproveito para mandar um beijinho à minha família e para deixar um conselho aos jovens políticos a dar os primeiros passos na deputança e na governança. Vamos ver o que é que nos diz a Rainha Cubau. Antes de se candidatarem ao governo do país, do município ou da freguesia, experimentem primeiro ir trabalhar, só para ter a certeza, antes de aspirarem à grande responsabilidade da causa pública, se conseguem resolver os pequenos problemas práticos do cotidiano, tipo tirar um café sem queimar, receberem notas de 50 e não se enganarem nos trocos, ou mesmo manter um espaço limpo e higienizado.
Parecem tudo ótimos conselhos da Rainha Cubau. Obrigado, Rainha. Ponham um like no vídeo se gostaram, podem ver os vídeos anteriores e, se tudo correr bem, até para a semana. Se não correr bem, até daqui a 15 dias ou até para o mês que vem.